Aqui chegando, porém, a contingência da vida terrena, o meio onde encarna muitas vezes, o tornam indiferente às belezas da vida espiritual. Por isso, há criaturas reconhecidamente virtuosas, compreendedoras e cumpridoras do seu dever, amantes da instrução e da verdade, incapazes de um dolo, felizes no desempenho da caridade, completamente indiferentes ao que se passa no plano astral. Acreditam na espiritualidade do ser, mas não se preocupam com a questão, não a consideram primordial para sua instrução. Tais pessoas deveriam abrir os olhos enquanto é tempo, porque, se o seu despertar, no infinito, não vai ser doloroso, pois aqui não praticaram maldades, vai, todavia, ser uma surpresa, uma vez que elas nada sabem a respeito da paz além campa. O desprendimento daqueles que consideramos moribundos é uma felicidade, já que os faz divisar os seres desencarnados e entrever as belezas espirituais da vida astral. Ajudai-os, sustentai-os com as vossas preces, dai-lhes passes, falai-lhes nos seus queridos, dizendo-lhes sempre que são vivos, não morreram, e eles se irão habituando à ideia de também passarem para lá. Deus permita que a criatura espírita se vá ilustrando cada vez mais no conhecimento da vida eterna, para transmitir aos outros esta certeza, que para muitos ainda é uma dúvida. Livre-nos Deus de qualquer pensamento que vos afaste da vossa fé e sede solidários com os vossos irmãos de Além-Campa. Nós aqui estamos, buscando auxiliar-vos em vossas necessidades. Peço-vos, neste momento, que, nas vossas preces diárias, não vos esqueçais do nome desse que partiu, dessa criatura que, não sendo um mal, poderia ter sido melhor. Que Deus o abençoe e lhe perdoe as faltas que certamente tem, como todos nós, e dê, a quem fica o conforto necessário para suportar o peso da cruz e da saudade. Louvado seja, para todo sempre, nosso Senhor Jesus Cristo. Jurema. Em 31 de 10 de 1941. Sobre a recente partida de alguém. Meus amigos, meus irmãos, parece que, hoje, a entrada e encerramento da sessão estão confiados a espíritos que têm algumas coisas para dizer a respeito dos que partiram. Deveis continuar vossas preces em favor do espírito a que se referiu a primeira comunicação. Ele muito necessita de rogos a Deus para sua elucidação completa. Eu quero, porém, aludir a alguém que bem cedo partiu deste mundo para além, alguém que no verdor dos anos cessou de existir para a terra, deixando em casa a saudade em lugar da alegria. Ao mesmo tempo, dou graças a Deus pela conformação que em todos vejo. As famílias espíritas levam esta vantagem sobre as que não são. As mães que perdem os filhos em tenra idade, ou mesmo na adolescência, ficam num tal estado de perturbação, que a sua tristeza, a sua grande dor, atrasa a evolução do ser que devia partir daquele meio. As lágrimas, a falta de consolo e conformidade com a vontade de Deus produzem, nessas criaturas, verdadeiras cenas de desespero. E a pobre alma, que necessita de amparo, dos fluidos do além, fica como que acorrentada àquele afeto terreno, que lhe restringe os voos para a grande luminosidade. Na casa o que me referi tal não se dá. Todos procuram consolar-se, sentindo, embora, o vácuo enorme que a ausência produz. A criança foi. Não poderia demorar mais. Era do outro mundo, era do além. Lá, foi encontrar os seus. Lá no seio de seus pais, talvez perto de mim, há de abrir os olhos à luz da verdade, e, então, em lugar de se entristecer, supondo-se abandonada das criaturas terrenas às quais tanto era presa, sentirá o conforto, a amizade, o aconchego daqueles que foram seus e continuam a ser. Transmiti, meus amigos, estas palavras, para que sirvam de consolo aos que ficaram. Aquele que tanto sofreu e não podia compreender a causa do seu padecimento, que tanto desejava viver e não pensava sequer em abandonar a terra tão cedo, compreenderá, em breve tempo, pelos fluidos que recebe,
pelo amor com que é tratado e o carinho que lhe dispensam, que é um espírito desencarnado e que poderá, junto conosco, trabalhar bastante na vinha do Senhor. Paz e conforto de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os seres que aqui ficaram, e a casa onde vivi, que tanto amei e a que devo tantas finezas, tanto zelo e devotamento. Deus nosso Senhor proteja em sua santa graça. Alice. Em 31/10/1941. União, esforço e fé. Irmãos amados e meus amigos, Deus conceda luz para os vossos espíritos, que vos faça compreender a verdade que existe na vida que atravessais. Viver, todos vivem; saber viver, poucos sabem. Viver preocupado com as coisas terrenas, preso aos interesses materiais, não é saber viver. Saber, é colocar em primeiro lugar a vida espiritual e em segundo os interesses da matéria. O corpo deve ser preparado para suportar os embates do espírito, ajudá-lo em seu progresso, em suas provações. Não consintais que as atrapalhações da vida material possam perturbar a marcha ascensional do espírito. Isso só podereis evitar, estudando a ciência espírita em sua doutrina. O espírita deve estudar, sabendo embora que não há sábios na terra. Mas deve fazê-lo para compreender a vida terrena, tornando-a útil para si e para os outros. Homens espíritas que me ouvis, mulheres espíritas que aqui estáis presentes, tende a certeza de que, se a vossa fé for firme, como outrora falou o Divino Mestre, superarei montanhas. Tendes este asilo para exemplo. Quem o tem conhecido desde o início sabe quais e quantas dificuldades teve a vencer e como a seu tempo todos os obstáculos têm sido afastados. Não negueis o vosso concurso a esta obra. Ninguém aqui é inútil, nem ninguém é sem valia. Todos são irmãos, todos podem ser diligentes. Convém que sejam ligados, unidos, não abrindo brecha para a entrada de sugestões que amorteçam a chama da fé. Coragem, meus irmãos. Coragem para trabalhar e viver. Que Deus nosso Senhor abençoe esta casa e a todos os que aqui se encontram. Sinto neste momento grande alegria em minha alma por vos ver todos aqui reunidos e, pelo amor que consagro ao asilo espírita João Evangelista, vos concito a permanecer firmes, devotados à caridade cristã. Deus vos guarde de todo mal. Irene. Em 7 de novembro de 1941. Conselho a tempo. Meus amigos, que a paz de Jesus penetre, entre em vós. A vida se apresenta à criatura humana da forma por que merece ser apresentada. Os espíritos se encarregam de lhe mostrar o prisma da eternidade como uma realidade feliz, a que ela faz jus, após vidas sucessivas na terra. A fé, a esperança e a caridade devem ser o lema em todos os lares para a boa orientação da vida doméstica. Todos devem contribuir para a felicidade do lar, pois ela é o início da felicidade social, religiosa e geral da humanidade. A harmonia e o concerto harmonioso da paz dentro do asilo espírita João Evangelista não podem fugir a esta regra. Este conforto, este alento deste instante, devem perdurar sempre, pois aqui são todos irmãos, sem distinções de raças, nações ou privilégios. A vida doméstica nesta casa deve ser harmônica, doce e produtiva. O pão espiritual é farto para os componentes desta agremiação. Nesta comunhão espiritual devem viver os trabalhadores honestos da vinha do Senhor, levantando o moral dos que se abatem, promovendo a paz e a saúde espiritual de todos. Meus amigos, eu preciso vos dizer, não há sacrificados. Há, sim, criaturas com espírito de renúncia. Há trabalhadores voluntários. Há esforços, há abnegação, há vontade, há amor. Ninguém é obrigado, ninguém é sacrificado. Deus a nenhum homem pôs por juízo dos seus irmãos. Cessem, portanto, os pensamentos e conceitos levianos. Eu tenho fé no meu Jesus Santíssimo que esta minha humilde e sincera palavra influirá para que a chama da fé não esmoreça,
desapareçam todas as dúvidas e nós e vós estreitemos cada vez mais fortemente os laços fraternos que nos unem. Vamos trabalhar, meus irmãos. Elevemos cada vez mais pelo nosso esforço o nome do Asilo Espírita João Evangelista. Que assim seja. Francisquinha. Em 7 de novembro de 1941. Repetindo um ensinamento. Meus amigos e meus irmãos, paz. Forçoso é repetir constantemente, ao auditório espírita, o cumprimento dos seus compromissos perante a fé que abraçou. É sempre necessário recordá-lo, porque a memória humana é fraca. Se bem que a inteligência compreenda e o coração abrace, a memória, muitas vezes, falece, esquecendo-se os homens, com prontidão, daquilo que rapidamente prometem cumprir. Meus amigos, devemos martelar sempre na mesma tecla. A união faz a força. Deveis procurar cumprir vossos deveres dentro das vossas atribuições. Buscai o que fazer, procurai assuntos de que vossas inteligências possam entender bem, em que vossas aptidões se possam desembaraçar com facilidade, em que vosso conhecimento seja quase profissional, para que não estejais deslocados das vossas posições, coisa sumamente prejudicial à marcha dos trabalhos espíritas. O homem tem a prova disso em toda a labuta diária. Há oficiais para os diferentes mistérios da vida, serralheiros, carpinteiros, pintores, artistas de todas as espécies, funcionários de diferentes categorias, profissionais de alta ciência, enfim, em todos os ramos da matéria, em qualquer filosofia, em qualquer trabalho manual, existe o especialista, que é sempre quem pode fazer melhor. Assim deve ser convosco. O seara do Senhor é grande e, já naquele tempo, dizia o Cristo que bem raros eram os trabalhadores. Se o mestre sentiu a carência de braços humanos para o ajudarem na difícil tarefa que empreendeu, quanto mais vós outros, humanos, fracos, faltos de aptidão para muitos afazeres, não encontrareis falta nas vossas fileiras para o cumprimento desta ou daquela missão. Aproveitai, por conseguinte, aqueles que estiveram ao vosso alcance, cada um no seu mister, na sua oficina, no seu trabalho, com plena liberdade de ação, agindo dentro das suas aptidões e deveres. Se marchardes assim, se fordes, todos juntos, desempenhando as vossas obrigações na medida das vossas forças, com o desejo de acertar sempre, o asilo marchará feliz, e vós tereis a satisfação de haverdes cumprido a vossa obrigação. Mas, se baralhardes o trabalho, se não tiverdes método, se vos imiscuirdes na seara alheia, se entenderdes de dar opinião acertada sobre todo e qualquer assunto, não estareis cumprindo a vossa tarefa. Limitai-vos ao cumprimento do vosso dever, ao auxílio que puderdes prestar com a vossa boa vontade. Assim mantereis a disciplina no cumprimento do dever, a ordem no trabalho, e este marchará suave, guiado por muitos braços, todos eles à vez, muitas inteligências, todas elas capazes, mas cada uma no seu mister. É mais um parecer sobre o mesmo assunto, já tantas vezes abordado em vossa presença, e mais uma opinião, para ajudar a casa de João Evangelista a seguir a linha reta traçada pelo seu diretor. Nós nada mais somos do que as criaturas, homens, mulheres e espíritos debaixo das suas ordens. Deus vos abençoe, proteja e fortaleça sempre na fé. Até. José Dácio. Em 14 de 11 de 1941. Uma grande fé. Seja louvado o Santíssimo nome de Jesus. Glória a Deus. Amigos e irmãos, a fé nos une, a caridade nos protege, a esperança nos alenta, três virtudes que são o fanal para abrir os olhos dos incautos viventes na terra. Meus amigos, não vos enganeis. O mundo é cheio de tentações e, a cada passo, uma se apresenta, para colher a criatura inexperiente nos seus passos enganadores. O mal se disfarça, tomando, muitas vezes, a aparência de realidade feliz, quando, na verdade,
Somente o bem tem existência própria. Amigos, pela segunda vez aqui estou. Vim para vos agradecer mais este serviço prestado à causa que todos nós defendemos. O Espiritismo guarda em seu seio preciosas revelações, que as outras crenças não desejam apregoar, se as possuem, fecham-nas as 7 chaves. O Espiritismo, ao contrário, dá-lhes saída, expansão, fala escorrer mundo e, como um grande holofote, vai iluminando a estrada por onde devem seguir os peregrinos terrenos. A minha crença não era vossa, mas não foi em vão. Hoje, somos irmãos pela fé, devotados à evolução das almas. E eu desejo, neste momento, hipotecar todo o meu esforço, toda a minha gratidão à causa que o Espiritismo defende, porque nele encontrei a verdade tal qual é, a realização das promessas e o intercâmbio entre a criatura humana e o seu Criador, porquanto os espíritos do bem são mensageiros de Deus. Nele encontrei, enfim, paz para o meu espírito. A todas as interrogações que minha alma fazia, em sua ignorância, ele prontamente respondeu. Todos os questionários de minhas investigações, até então sem resposta, foram facilmente resolvidos pela luminosa doutrina que vós professais e que é, realmente, a expressão da verdade. Por isso, mais uma vez, repito, somos irmãos. A fé nos une, a caridade nos ampara, a esperança nos alenta. Deus vos guia, meu pobre espírito, não desampare. Frei Rogério. Em 14 de 11 de 1941. Uma rogativa. Meus amigos e meus irmãos, Deus vos conceda a sua paz. Venho até vós a fazer uma súplica, um pedido, que espero não me negareis. Este pedido é que as vossas orações, pensamentos e bons sentimentos se voltem para os sofredores da terra. E, quando digo, sofredores da terra não me refiro às criaturas que padecem nos leitos de dor, martirizadas em seus corpos, suportando as agruras de uma grande dor, martirizadas em seus corpos, suportando as agruras de uma grande prova. Falo daquelas que experimentam as dores ocultas da alma, não as revelando, muitas vezes, sequer aos mais íntimos. Peço por elas. São seres que desejam o bem, se esforçam pela caridade e têm, dentro de si, a natural piedade das almas boas, o coração aberto para acolher a todos os pedidos dos necessitados da alma e do corpo. São criaturas que padecem e têm um riso nos lábios. Por essa espécie de sofredores, a quem o Divino Mestre abençoa, pela resignação e fé com que padecem, é que peço, neste instante, que os vossos pensamentos se volvam para essas almas certamente, para vós, dignas de dó, mas que no sofrimento fortalecem as asas do espírito para um voo seguro. Enquanto o espírito está preso à matéria, esta sofre, e ele por sua vez em dobro, por maiores que sejam as suas possibilidades, nunca serão iguais às da alma liberta da matéria. Pensai, meus amigos, refleti. Jamais pagueis o mal com o mal e muito menos retribuais com gratidão àqueles que por vós fazem o bem. Antes, perdoai, como Cristo ordena, aos que vos ofendem, e amai aqueles que vos amam, pensam em vós e dedicam seus pensamentos, retribuindo-lhes com maior soma de afetos a grande afeição que inspirais. São sentimentos baseados no cristianismo puro. Deus, nosso Senhor, fortaleça os laços da alma e, quando esses laços são bastante fortes, as criaturas se entendem pelo olhar, compreendem-se, interpenetram-se, e são felizes, porque a comunhão de duas almas é a maior felicidade possível na terra. Mas, quando, por um desses vai-vens da sorte, por uma intuição infeliz qualquer, essas duas almas quebram o fio dessa comunhão bendita, então, o choque não pode ser senão formidável. Para evitar isso é que repito constantemente, pesai todos os vossos gestos e ações, medi as vossas palavras e não sejais jamais incautos no proceder, para que não tenhais, um dia de vos arrepender da interrupção, talvez involuntária, causada entre espíritos que tão bem se compreendem.
Paz seja concedida, na terra, a todos os homens, e que a caridade infinita de Deus se derrame sobre esta assistência, beneficiando-a com seu amor, com a sua paz, com a sua benção. Deus seja louvado. Jean-Marie Vianney, Curidas. Em 21 de 11 de 1941. Sempre solidários. Deus vos guarde, meus irmãos, e ampare, com a sua proteção, a casa de João Evangelista. Meus amigos, mais uma vez aqui estou convosco, tendo assistido à sessão, desde o início. Folgo de ver que os espíritos diretores estão satisfeitos com a marcha dos vossos trabalhos. Qualquer incidente desagradável, que se possa produzir, não vos deve causar a menor impressão. Tudo, na terra, é assim. A tarefa do homem se ressente, sempre de alguma imperfeição. Pois se, na terra, não há perfeitos. Pois se toda obra, por melhor orientada, por melhor acabada, tem, sempre, um senão, porque é que o trabalho espírita deve ser perfeito, tão perfeito quanto o do espaço. Não é possível. As coisas humanas são assim. Há sempre contratempos, ventos contrários a perturbarem a marcha suave da nau que conduz o espírito. E vós sabeis que o espiritismo é doutrina de amor, paz, perdão, progresso, adiantamento e revelação, mas ninguém sabe realmente por quê, muito perseguida da treve dos homens. Quando uma instituição como esta caminha como o asilo tem caminhado, vencendo obstáculos, ganhando batalhas, lutas tremendas, saindo, invariavelmente, vitoriosa de todas elas, o espírito do homem imperfeito olha sempre com olhos maus para isto, que aos outros causa tanto prazer. O espírito da treva, inimigo da caridade e do bem-fazer, procura sempre avançar um obstáculo à frente dos que marcham acelerado, em busca do bem. Já sabemos que assim é. Por que, então havemos de nos admirar quando acontece estas coisas demonstrarem-se aos nossos olhos? Já sabemos que os inferiores procuram toldar o ambiente daqueles que, não sendo superiores, são, todavia, melhores do que eles. Por que, então, nos admirarmos destes fatos? Longe disso, vamos orar por todos quantos pensam mal, vamos pedir a Deus esclarecimento para as almas obstinadas na prática das ações más, orientação para as almas fracas, que recuam diante de obstáculos perfeitamente transponíveis para as almas fortes, e bênçãos de amor e paz para a coletividade espírita, que deve ser unida, coesa e fraterna, a fim de não se produzir escândalo em suas fileiras. Tudo isso nós fazemos com amor e dedicação, e, desde que entretemos este intercâmbio de relações amistosas entre o plano sideral e o plano terreno, que mais recompensa quereis vós, que mais podereis desejar? A nossa solidariedade é incondicional. Estaremos sempre convosco, nos dias felizes e nos dias adversos, seremos sempre vossos irmãos, prontos a vos ajudar, ainda que as vossas ações não correspondam àquilo que nós desejamos, não vos queremos mal por isso, buscaremos corrigir esses erros na medida do nosso alcance, continuando a amar-vos da mesma forma. Ora, meus amigos, eis que se aproxima o Natal, ei-lo bem próximo de vossas portas, dia festivo, de alegria da alma, dia em que as crianças recebem e agradecem qualquer insignificância que se lhes oferece, dia em que as almas puras pensam nas outras e em que há essa troca de brindes tão comum entre os crentes em Cristo, dia em que os cumprimentos afetuosos são mais efusivos. Tudo isso aí vem. Pensemos, e vós as criaturas da terra, com as nossas almas limpas, os pensamentos purificados, os sentimentos pacíficos, para celebrarem em comum a data auspiciosa do nascimento de Jesus. Que assim seja, para nossa felicidade, nosso aconchego espiritual e paz dos nossos espíritos. Deus abençoe todas as criaturas presentes e, em seus lares, aqueles que, por qualquer razão, costumando estar aqui, não puderam vir hoje. Almira. Em 21 de 11 de 1941.
Espiritismo útil. Meus amigos e meus irmãos, a paz de Jesus, que supera a compreensão do homem, repouse sobre vós. Aqui estais, mais uma vez, buscando entreter comunicações com os vossos irmãos que moram além das vossas fronteiras. Desejais ouvi-los, ajudá-los, ampará-los em seus sofrimentos, cercando-os de todo o carinho, tudo isso porque o mandamento de Deus é que devemos amar a todos, já que todos são o nosso próximo, amando a Deus sobre todas as coisas. Esta vossa manifestação de caridade é, realmente, um cumprimento da lei. A caridade estende-se aos seres visíveis e aos invisíveis, embora muitos entendam que não é assim e pensam que necessitem de conforto, amparo e proteção. Os habitantes do espaço igualmente necessitam de amparo e proteção, e eu venho em sua defesa, valendo-me desta oportunidade para vos fazer sentir que, muitas vezes, as criaturas humanas são injustas, atribuindo a desencarnados os males que as afetam. Frequentemente são elas próprias, desencaminhadas do dever, dos preceitos traçados pelo Divino Mestre, que dão causa à aproximação dos pobres desencarnados sem luz. Vós deveis fazer brilhar as vossas luzes conforme vos ensinou a palavra de Jesus, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que, vendo eles as vossas boas obras, vos imitem. Fazendo minha, com a devida vênia, a palavra do Divino Mestre, acrescento, que a vossa luz brilhe na vossa conduta, de tal forma que, acercando-se de vós um ser inferior, tal aproximação resulte em benefícios dessa criatura inferior. Se fordes brilhantes como a luz, se tiverdes os pensamentos limpos e a vossa fé cristã bem segura e abalizada, a aproximação de um inferior não vos perturbará, porque tereis dentro de vós um manancial suficiente de defesa e de alimento para essa criatura, que ainda não compreende a caridade. Mas, se permitis que seja ela quem tenha o predomínio sobre a vossa natureza, então, meus amigos, queixai-vos da vossa fraqueza. Os inferiores têm necessidade de se aproximar da mesa de caridade, precisam acercar-se dos homens, e quantos, pelo simples toque, se sentem aliviados, se modificam, suavizam as suas maneiras, tornam-se serenos, pacíficos, e, de lobos que eram transformam-se em cordeiros, quantos? Se a vossa maneira de proceder, o vosso gênio violento, o vosso modo irascível produzem a aproximação desses seres, é simplesmente porque as vossas ideias são perfeitamente similares às dessas criaturas infelizes, e, sendo assim, em vez de um discípulo a quem podereis ensinar, iluminando-lhe o entendimento, arranjais um companheiro para ligar-se a vós, aos vossos sentimentos, à vossa maldade. Eis porque defendo as criaturas inferiores. E quantas delas desconhecem a luz, o amor, a verdade? Deixai que eu se aproxime de vós, mas sempre com a ideia de as beneficiardes e não de vos associardes a elas em seus desvarios. Amigos, o Espiritismo é manancial de sabedoria, tranquilidade, paz, amor e solidariedade. O Espiritismo dá força, alento, vontade e fortifica o ânimo. O Espiritismo que produz abatimento, tristeza, enfado, e, quiçá, má vontade para o trabalho, esse Espiritismo não é são. O Espiritismo são salva, porque, conhecendo o interior da criatura, a encaminha, corrige, conforta e auxilia. Cultiva este Espiritismo, e amai os pobres sofredores, sobre cujos ombros pesam tantas acusações infundadas, amai-vos, fazei por eles o que puderdes, alentai-vos, mostrai-lhes o caminho da luz. Paz seja convosco. Neri. Em 28 de 11 de 1941. Servir a glória. Em nome do Senhor Jesus, desejo-vos paz. Meus amigos e meus irmãos, a minha visita, hoje, enche-me próprio de grande prazer. Sinto-me feliz, por vos ver na continuação de vossa tarefa, sempre reunidos e fiéis. Solidária convosco nos vossos trabalhos,
na vossa concentração e, até mesmo, nas preces particulares feitas em favor dos infelizes obsessores, eu continuo cultivando essa solidariedade, que me dá prazer e me enche a alma de profundo júbilo. Há coisas que, para os homens, parecem insignificantes e que, entretanto, para nós outros, que já não estamos em contato direto com a terra, possuem alto alcance. Não vai morrer a minha modesta contribuição para esta casa, ela continuará a vir sempre. Vejo, nesta prova, o não esquecimento da minha pessoa, e agradeço do fundo da minha alma. Sempre fomos amigos, e acredito que não deixei, no mundo material, a menor sombra de ressentimento nem carreguei comigo o mais leve desgosto daquele que Deus me concedeu para companheiro de existência. É, pois, natural, justo, que esta comunhão íntima prossiga, não cesse, pelo fato de eu não ser mais uma criatura humana e, sim, um ente espiritual. Cultivaremos o nosso afeto como sempre. Viverei no mundo em que Deus me colocou, em demanda da luz, à procura da instrução espiritual, de maior realce para o meu espírito, não pelo desejo de brilhar, mas pela vontade de servir, e quem não cresce não pode servir bem. Na terra, os serviçais, ordinariamente, são os menos instruídos, aqueles que trabalham e servem aos outros são sempre tidos em conta de inferiores. Infelizmente, este é o pensar do homem. Para nós, é o contrário, servir é glória. Deus nosso Senhor nos coloca neste mundo para servir, e nós só compreendemos o alcance disto quando transpomos as fronteiras da terra. Meus amigos e meus irmãos, eu vos desejo todo o bem-estar possível e peço, ainda uma vez, que vossa colaboração continue em favor desta casa, que é de João Evangelista, que eu amei e que dediquei a minha pouca inteligência. Rogo a Deus que abençoe todos os seus trabalhadores, para que permaneçam sempre fiéis, cada um no seu posto, lutando pela vitória da causa espírita e fazendo todo o bem possível. Parto, meus amigos, parto, meu amigo. Que Deus vos abençoe a todos e vos faça compreender o valor da imortalidade. Graças a Deus. Amélia. Em 28 de 11 de 1941. O valor das impressões. Meus amigos, e no recôndito da alma que guardamos nossas mais queridas impressões, os pensamentos mais dolorosos, bem como as alegrias. Tudo isso o cofre da nossa alma conserva, servindo, mais tarde, de recordações tristes ou suaves. As impressões ficam gravadas no subconsciente dele e passam ao espírito, de forma tal que nós, desprendidos da matéria, as conservamos dentro de nós mesmos, segundo a sua intensidade e a nossa capacidade retentiva. Guardai bem os vossos afetos e inclinações, vigiai para que sejam efetivamente sinceros e verdadeiros, para que tenham o cunho moral devido e a veracidade das coisas boas. Guardai tudo isso. Mais tarde, quando pertencerdes ao número daqueles que já não têm corpo, mas são imortais, recordareis, com prazer, todos esses afetos e tereis, então, a ventura de ver que procedestes bem, ou a tristeza de verificar que procedestes mal. Não penseis que as impressões são fugidias, e passam, como muita gente supõe. Há quem diga que as impressões da mocidade se vão e não voltam. Mero engano, elas gravam-se dentro da alma e, muitas vezes, contrariadas, trazem tristezas e aborrecimentos futuros, que vos seria fácil ter evitado. No plano astral, onde vivem os espíritos, muitos se reúnem para ler, no livro da vida, tudo quanto aconteceu entre eles, em épocas distantes, um passado remoto, que é doce recordar. Criaturas que na última existência foram estranhas umas às outras e que, na vida espiritual, verificaram haver sido íntimas em passadas encarnações, recordam, juntas, as peripécias atravessadas em comum, celebrando com júbilo os dias felizes e recordando melancolicamente as amarguras por que passaram. Nada é improdutivo, tudo quanto ocorre na vida tem sua razão de ser.
As lágrimas hoje derramadas são motivo, talvez, de alegria futura. Quem tem a sua dívida há de pagá-la, é claro, porque ninguém quer ser devedor no outro plano. Eis porque as grandes provas se sucedem, causando, não raro, terror aos inexperientes da terra. É assim mesmo. Quando descemos, quando vimos do espaço para o planeta, trazemos sempre as nossas resoluções. A memória falha, as recordações não vêm, porque o espírito na matéria tem as mesmas possibilidades da alma livre. O certo é, porém, que tudo tem de realizar-se conforme foi previsto. Isto não é uma fatalidade, não confundais, é simplesmente uma determinação do próprio espírito, não um mero acaso ou um destino cruel. Os fatos sucedem-se porque já foram anteriormente previstos, o espírito é que deles não se recorda. Não percais, porém, a fé. Orai sempre e não cesseis de pedir a Deus a esmola de que tendes necessidade. O céu é copioso em bênçãos, em riquezas, inesgotáveis, e Deus, nosso Senhor, é magnânimo, justo e bom, para distribuir aos seus filhos tudo quanto lhes pode oferecer em benefícios. Graças sejam dadas ao Pai pela vossa crença, pela vossa fé. Mantende-vos nesse nível e tende sempre confiança em Deus. Que a sua paz bendita perdure no vosso ânimo e vos sustente sempre, em todos os momentos difíceis da vida. É este o meu desejo. João de Freitas. Em 5 de dezembro de 1941. Cegos de entendimento. Meus amigos e meus irmãos, desça sobre vós a luz que vem de Deus. As comunicações últimas versaram, todas, este tema, luz. Luz, a maior ambição do ser vivente, luz para os olhos, que faça distinguir as belezas da natureza, enxergar a ciência escrita, perceber as minúcias deste mundo, cheios de segredos para os que não sabem ver. Calculai vós, meus amigos, pela compaixão que vos inspira um cego, o que é não ter a luz da imortalidade celeste, viver no espaço infinito afastado dessa luminosidade, cercado de trevas perturbadoras do espírito. Graças a Deus, não há desses infortúnios eternos, e sim temporários. Todos os meios são empregados pela providência divina, em sua alta sabedoria, para abrir os olhos do entendimento aos espíritos encarnados em corpos humanos. Deus lhes concede estações temporárias na Terra, para estudo, adiantamento e proveito de suas existências. A ciência material oferece-lhes os elementos de uma ilustração relativa. A ciência espiritual igualmente está aí, para lhes ensinar o caminho da verdadeira luz. Os cegos de entendimento não querem ver. Persistem na obscuridade, negando as provas evidentes da imortalidade. Alguns chegam ao extremo de dizer, antes de partirem da terra, para os seus queridos, ainda que vos venha uma manifestação autêntica, que não vos padeça dúvida proceder de mim, não aceiteis. Diversos espíritos têm chegado a este ponto, aconselhando mãe, esposo e filhos a descrerem do seu próprio testemunho. É o cúmulo. Pergunto, qual a situação de um ser nestas condições, quando parte do mundo material para o espaço? Pode ter deixado boas obras, porque suas inclinações não eram más. Pode ter sido modelo dos filhos, exemplar esposo, bom cidadão, útil família e sociedade, tudo isso. Mas é uma criatura descrente, é um montão de carnes ambulante. Tais indivíduos, negando o poder de Deus desta forma, que podem esperar, ingressando no além. Nada esperam, porque em nada creem. São os cegos de entendimento, e nosso Senhor Jesus Cristo disse que o pior cego é aquele que não quer ver. 1000 vezes a cegueira temporária dos olhos materiais, porque esta chama a atenção do homem para a vida além campa, onde ele poderá despertar ante a realidade do mundo infinito. Divisando as belezas da natureza, tendo, perante os olhos, o testemunho vivo, palpitante, de todos os seres, a prova da imortalidade da existência de Deus, desde o verme até a árvore colossal, do fundo da terra às profundezas do mar,
da superfície do globo até o firmamento estrelado, contemplando tudo isso, criaturas há que ainda se obstinam e dizem, não existe vida além campa. Eu sou matéria e matéria hei de me tornar. Não há lições nem experiências para tais indivíduos. Digo-vos mais, a própria dor, a própria morte bate à porta dessa espécie de homens e eles permanecem rígidos, duros, na sua incredulidade. Que esperar? Vós, que tanto lastimais a falta de luz dos olhos físicos, orai por aqueles que perdem a visão das coisas imortais, porque a condição dessas criaturas é dolorosa. Nesta amplidão infinita, onde todos enxergam, é triste ver-se alguém isolado, como um réprobo, a tatear na treva, sentindo as exaltações dos que são bons e o perpassar daqueles que voam. Orai por estes, meus amigos, e guardai-vos da descrença. A fé é o sustentáculo das almas que creem, é a luminosidade do infinito, é conhecer o céu antes da morte, é antever as delícias do paraíso antes de lá penetrar. Sustentai vossa fé e inspirai aqueles que ainda não sabem crer, guiando-lhes os passos até verdadeira luz. Jesus, nosso Senhor, assim o disse, eu sou a luz do mundo e, vós, fazei brilhar a vossa luz diante dos outros homens, para que eles também possam crer. Deus vos abençoe a todos e inspire sempre na prática do bem. Tiago. Em 5 de dezembro de 1941. Uma visita confortadora. Meus amigos e meus irmãos, Deus vos abençoe, e a mim conceda, igualmente, a graça da sua grande bênção. É tão bom, tão agradável aos nossos espíritos esta comunhão com os seres queridos da terra, é tão confortador, para qualquer de nós, poder dirigir a palavra num recinto como este, que eu agradeço a Deus a oportunidade que me concede e venho dizer-vos alguma coisa deste mundo além onde habito e onde vós, um dia habitareis também. Meu prazer seria ainda maior se eu pudesse trazer para os meus irmãos uma recordação de paz e encontrar, também, no meio deles, a certeza desta paz estabelecida na terra. Infelizmente, porém, vós sabeis, poderemos esperar a paz e, confiando em Deus, aguardar dias felizes, mas não podemos deixar de lamentar o sofrimento que campeia em alta escala por este mundo em fora. Visitamos continuadamente o teatro da dor, presenciamos tudo, e o nosso espírito, embora treinado no sofrimento, que não nos faltou na última encarnação terrena, não pode deixar de se confranger ante os quadros dolorosos que a nossa visão descobre. Por toda parte o choro, o soluçar das almas aflitas, por toda parte o gemer dos agonizantes, o troar dos canhões, o pânico, o susto das crianças e dos velhos, tudo isso constrange a alma de tal forma, que o prazer que eu poderia ter em estar hoje convosco é mesclado desse sentimento de dor que acompanha os espíritos mais ou menos esclarecidos. Meus amigos, aqui onde estais, neste pequeno recinto, as almas volvem os olhos a Deus, pedindo amparo para suas próprias aflições e alívio para aquelas que conhecem. Mas o povo, que se vai habituando à leitura dos jornais, já não se comove, ele se habitua à tristeza que assola o mundo todo e não pode, como nós, sentir vibrar dentro da alma essa piedade profunda pelo sofrimento alheio. Tende paciência com as vossas próprias dores, por maiores que elas sejam, nunca podem atingir o alcance das daqueles que sofrem longe de vós. São mães como vós, pais aflitos, filhos dedicados, irmãos que se querem, amigos que não se separavam, todos debaixo desse sofrimento atroz que produz uma verdadeira mancha negra no coração. Vós, por enquanto, tendes tudo, nada vos falta. Tendes o pão de cada dia, a quietação do vosso lar. Se adoeceis, dispondes de recursos para o tratamento. Quando a noite cai, tendes o vosso leito para descansar os membros fatigados, nada vos falta. Eles, coitados, nem a luz do dia. Eu vim visitar-vos alegre, mas não posso retirar do espírito essa impressão dolorosa. Para não deixar entre vós uma recordação triste,
Eu vos digo, conheço muitos daqueles que foram vossos filhos, amigos e irmãos na terra e que, hoje, habitam o plano sideral, onde vivo. Trago-vos notícias de todos eles. Alguns são meus amigos inseparáveis. Vós sabeis que, muitas vezes, nas sessões, se fala daqueles que vêm juntos, e os espíritos caridosos sempre dizem, os dois mocinhos que vêm juntos. Somos nós, os inseparáveis, que muito nos amamos, e vivemos felizes porque Deus se lembrou de nós. As nossas faltas foram perdoadas, nosso passado como que esquecido, resgatado pelo sofrimento da última vida e, agora, nadamos nesse mar luminoso, onde a misericórdia de Deus olha para nós. Assim vivemos, assim andamos, assim pensamos, e trazemos para os nossos queridos da terra, pais, irmãos e amigos, a nossa saudade morredoura e a certeza de um afeto imperecível. Deus vos guarde e abençoe sempre. Arnoldo. Em 12 de 1941. Preparo para o Natal. Paz convosco, meus irmãos. Desde algum tempo não vos tenho visitado, ocupada, como tem sucedido desde que vos deixei, com esta coisa que tanto aflige a humanidade, a guerra. Lá tenho estado, lá tenho vivido, esforçando-me, na medida de minha pouca inteligência, por ministrar o consolo e o conforto possível ao meu espírito. Hoje, aliando-me convosco nestes instantes, venho augurar-vos um Feliz Natal, e conceder um Feliz Natal o tempo que se passa rememorando a vida de Jesus, praticando atos de boas obras, estreitando os afetos íntimos, cuidando das crianças desvalidas, beneficiando os pobres de espírito e orando pelos que padecem. O Natal feliz é da consciência perfeita, que não se perturba, da consciência em paz com o seu Deus. Preparai-vos, pois, meus amigos. Certamente, sereis moderados no vosso festival este ano, assim é preciso. Mas Jesus é sempre Jesus, quer no meio de saúde, da alegria, da prosperidade, da fortuna, quer quando nos bafeja a desventura, a desgraça, a tristeza, é sempre Jesus consolador, meigo, caritativo, bom e sublime em seus evangelhos, prático na sua caridade, humilde em todos os seus exemplos. O Natal de Jesus deve ser recordado com modéstia. Falo às crianças e as que me ouvem podem transmitir às outras. Sobretudo às meninas dóceis, boas, acostumadas a receber prêmios nesse dia, devem fazer as suas preces a Jesus, pedindo-lhe modifique o ambiente que as cerca, permitindo que elas possam refletir no seu futuro, nos dias presentes, nas coisas que pertencem aos seus espíritos, na caridade das maiores para com as menores, na saúde dos seus, na prosperidade do asilo. As meninas cumpre também preparar seus corações para esse dia festivo, em que todos devem comungar na mesma taça, taça de amor, de verdade. Jesus, o meigo nazareno, amou sempre as crianças, chamou-as para perto de si, tomou-as em seu colo e as abençoou. E fará ele assim com as meninas que o repelem, não aceitam seus conselhos, não amam como devem e não são cumpridoras das suas obrigações. Fará assim o Divino Mestre. Certamente Jesus as amará, mas não era para com essas, a mesma expansão alegre que tem para com aqueles que o sabem amar e respeitar. Para as crianças e para os mais velhos, esta advertência em tempo, eis que se aproxima, festivo, o grande dia do Natal de Jesus. Amai-vos reciprocamente, é o conselho que vos dou. Maria Luísa. Em 12 de 1941. Palavras perto do Natal. A paz do Senhor desça sobre vós, meus amigos. Hoje venho trazer-vos algumas palavras de conforto e paz para que se aquietem os vossos espíritos. Não estejais preocupados, meus amigos, com o futuro que se aproxima. Deus vela por todos os seus filhos. Deus tem filhos em todas as criaturas humanas, não há enteados, todos são queridos aos corações do Pai, do nosso Deus, todos são estimados,
Amados pelo Divino Mestre, todos acolhidos com benevolência no seio amantíssimo de Maria. Vivei nesta fé. Não vos esqueçais de orar sempre pelas criaturas que padecem. Não deveis ser indiferentes ao sofrimento que está longe de vós. Certo que não o presenciais, não podeis ver nem enxugar as lágrimas que correm de olhos distantes daqui. Mas podeis, pela força da fé, auxiliar os que padecem, pedir por eles e manter-vos em comunhão serena com os guias do outro plano da vida. Amigos, qualquer que seja o dia de amanhã, é sempre o dia que o Senhor mandou. Nada vem estranho ao seu conhecimento. Tudo quanto vem ao mundo não é por fatalismo, como muitos creem, mas por um determinismo seguro, que marca todas as coisas. Os homens com provas a cumprir têm responsabilidades de que não podem declinar, sofrimentos que são a tábua de salvação de suas almas. Sobrepujando tudo isso, há o grande baluarte da fé, a que se deve arrimar o cristão, não desfalecendo para que o corpo também não desfaleça. Deus proverá, deve ser a divisa do crente. Deus proverá em todas as minhas necessidades, Deus não me abandonará, seja esta a divisa do crente espírita. O asilo espírita João Evangelista, que em breve festejará o Natal de Jesus, começa a receber as grandes bênçãos do alto. Aqueles que aqui têm vindo, portadores de donativos de qualquer espécie para esta casa de caridade, são abençoados ricamente por Deus, e não se esqueçam de que tudo quanto se faz, na terra, em favor dos pobres é quadruplicado no alto. São bênçãos que descem, distribuidoras de fluidos bons santificados, para dar conforto nas moléstias, tristezas, dores e provações. Treinai, pois, os vossos espíritos, para que sejais sempre calmos, prudentes, perseverantes na fé e caridosos uns para com os outros. São estes os conselhos que tenho para vos dar, estas as minhas palavras perto do Natal, que aí vem, prazenteiro para todas as crianças, auspicioso de bênçãos para os crentes e todo rico em fluidos salutares, serenos e divinos para aqueles que sabem crer. Paz do Senhor venha sobre todos vós. Max. Em 19/12/1941. Natal. Amados irmãos e amigos meus, desejo saudar-vos, augurando para todos vós um Feliz Natal, feliz de tranquilidade da consciência, pela caridade desenvolvida em favor dos necessitados, pela segurança da fé. Não sabe o homem descrente o que quer dizer a segurança da fé, porquanto procura amparar-se na âncora incerta que o mundo lhe oferece. Os crentes espíritas e os seres desencarnados da mesma fé firmam-se na âncora que resiste a qualquer tempestade, garante qualquer porvir, tranquiliza qualquer mágoa e aponta, luminosa, o roteiro que o espírito tem de seguir, na trajetória da Terra para o além. Essa âncora baseia-se no coração amantíssimo do Divino Mestre, coração que abrange o mundo inteiro, cheio de amor e caridade, e do qual qualquer ato de injustiça é completamente desconhecido. O Cristo do Senhor, quando desceu ao mundo em que viveis, veio trazer a paz, a harmonia, o progresso, enfim, a consciência mais positiva que Deus podia mandar à Terra. A sua presença simboliza o contrato feito entre Deus e o homem, para que ninguém se perca neste planeta de tentações e dores. No entanto, como naufrago que atira para longe a tábua de salvação, o pecador quer firmar-se na sua própria segurança, procurando nadar em vão, porque as forças lhe faltam, e certamente perecerá sem auxílio. O pobre, mas crente, o que tem fé e confiança em Deus, arrima-se no Cristo do Senhor, e o mundo pode correr, e as tempestades podem sobrevir, e as guerras podem redobrar, e toda desgraça imaginável pelo homem pode vir, porque ele sobreviverá a tudo, tranquilo, sereno, nos braços do Senhor. Sede vós assim. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de hoje é o vosso dever, que está à vossa frente. Cumpriu. Desde que o sol se levante até que as sombras da noite ordenem o repouso, cumpri o vosso dever, seja ele qual for,
Indagai onde ele está e sede fiéis ao seu cumprimento. Notai, entre o vosso dever se encontra a caridade que se deve ter para com os culpados e os pobres mendigos da alma e do corpo. Vivei por eles, consolai-os, acudi-os em tempo, e vereis que a providência divina velará sobre todos vós. Meus amigos, é o Natal que se comemora. E eu quero invocar, neste instante, confiado nas promessas divinas, que não podem falhar, a benção que venha do próprio Cristo sobre toda esta assistência, banhando em fluidos salutares de amor, paz e alegria. Que todos se sintam restaurados dos seus males espirituais. No bem-estar há alegrias que só compreendem aqueles que o praticam. No querer bem há um mundo de felicidade que os outros não conhecem. Nessa graça e amor vivei vós, enquanto nós, do outro plano da vida velaremos pela vossa segurança, contando com a vossa fidelidade cristã. Deus vos guie e abençoe sempre. João. Em 25 de 12 de 1941. Recordemos o Evangelho. Seja louvado o santíssimo nome do Senhor. Paz traga Deus ao mundo e ao coração de todo homem crente. Meus amigos, nunca é demais recordar o Evangelho de Jesus, naqueles episódios tão lindos, tão proveitosos para o estudo dos que desejam aprender. Quantas vezes o homem tem modificado o pensamento, pela inspiração que lhe vem, trazida pela leitura de um trecho dos Evangelhos do Cristo. Recordo convosco, neste instante, a tempestade no lago de Genesaret, quando as ondas cresceram e os ventos se precipitaram, temendo os apóstolos que a barca em que dormia, sereno, o Nazareno, fosse a pique. Se tal acontecesse, todos eles pereceriam afogados. Esse pavor é natural em homens. Mas, estando ao lado de Jesus, bom seria que ninguém se houvesse perturbado. No entanto, todos, à exceção de um, cujo nome o Evangelho não menciona, todos se perturbam. Jesus, abrindo os olhos, que, até então, repousavam fechados, disse-lhes: Homens de pouca fé, por que duvidastes? Serenou as águas, amainou os ventos, e tudo caiu em completa tranquilidade. Meus amigos, vós, comumente, esqueceis estes exemplos profundos do Divino Mestre. Certamente não ides pensar que aquela lição é apenas um ensinamento material, referindo-se às águas do mar, do rio, ou aos ventos tempestuosos. A lição estende-se até às coisas morais, que tanto perturbam os indivíduos. O mundo, tão fértil em erros e provações, jamais deixa de esquecer as suas amarguras, faltas e pendores para recordar os dos outros. Quanta tristeza por aí afora! Quantas lágrimas derramadas, quanta aflição, quanta tortura da alma! Será que o Divino Mestre é indiferente a tudo isso? Certamente não. Calma, aquieta-te, é a sua palavra de mando. E assim o pode fazer, ainda hoje, quer nas tempestades reais, quer nas tormentas morais, nas tristezas que o mundo oferece ou nas perturbadoras da alma. Há um sinal do Mestre, tudo amaina, tudo serena. E por que o homem esquece a personalidade divina? Porque o homem esquece esse roteiro seguro, que o pode encaminhar ao porto de salvação. Ele o disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por que buscar desvios, por que procurar atalhos, quando a linha reta é o caminho certo para ele? É o caso de repetir: onde está a vossa fé? Meus amigos, graças a Deus, o asilo espírita João Evangelho estava entrando numa fase mais segura de prosperidade e maiores exemplos de caridade. Não serão os acontecimentos pequenos, essas ondas que se chocam contra ele facilmente são acalmadas, que irão deturpar o fim, o motivo da sua criação. Coligai-vos, uni-vos sempre, trocai ideias cristãs, evangélicas, afastai as tentações que se aproximarem, vereis como a vitória é vossa. Deus, nosso Senhor, vela por todos os seus. Quantos de vós, que aqui assistiam,
recebiam passes e gozavam de espiritualidade reinantes nestes momentos, encontram-se, hoje, na prática do além. Homens, efetivamente pecadores, porque nenhum era santo, mas